Nesse vídeo aqui a gente vai trazer sim a história de uma pombagira, no caso pombogira cigana sete saias. Porém, é claro, eu não fiz nenhum texto, não escrevi nenhum texto para contar a história dela, então eu vou contar sim, né, para vocês falar um pouquinho sobre ela. Antes da gente iniciar esse vídeo, pessoal, curta esse vídeo, se inscreva no canal, é claro, e ajude a compartilhar. Lembrando que você está no maior canal de Umbanda do Brasil, e isso é de extrema importância e ajuda muito. Agora é claro, se você quer saber de uma história em particular, eu quero saber a história de tal caboclo, de tal entidade, de tal Exu, deixe nos comentários desse vídeo aqui, tá ok? Lembrando que para isso você precisa também ser inscrito do canal, tá ok? Bem, pessoal, para a gente iniciar, né, o correto seria a gente falar a data, né, que ocorreu ou que se passou a história dessa entidade. Mas infelizmente, pessoal, a gente não tem uma data em específico da história desta entidade, tá? O que podemos às vezes falar aqui que a pombogira cigana sete saias, ela viveu aí, né, muito antes de Cristo. No caso, existe relatos, até mesmo algumas confirmações dadas pela própria entidade que a sua passagem aqui na Terra foi antes aí do nascimento de Cristo. Então ela viveu ali há muito tempo atrás. Como eu disse para vocês, não existe uma data em específico, tá ok? Para quem não sabe, ela viveu na região árabe, tá? Muitas das vezes próximo ao próprio Egito. Mas enfim, nossa querida pombogira cigana sete saias, ela vivia no clã Eahila. Clã cigano Eahila. Para quem não sabe, Eahila significava para aquele povo família. Significava tanto família como união. E esse clã se denominava clã Eahila, tá ok? Cigana sete saias nasceu dentro desse clã, junto com os costumes do clã cigano, enfim. Então ela teve uma vida muito comum, muito tradicional. O seu pai se chamava Muhammad e a sua mãe se chamava Maria. Ah, outra coisa, é claro, você pode se perguntar, qual era o nome da dona sete saias? No caso, pombogira cigana sete saias. Qual era o nome dela em específico? Na verdade, pessoal, o nome dela era Zaya. É isso mesmo, ela se chamava Zaya, né? Tal que esse nome tem o mesmo significado que flor que floresce, ou tem um significado de destino. Muitas das vezes, né, a sua família, o seu pai e sua mãe dizia que Zaya tinha em seu destino guiar o clã em um bom caminho, no caminho calmo, no caminho do amor. Lembrando que esse clã Eahila, o clã da pombogira cigana sete saias, era um clã muito, como se diz, um clã doce, que as suas tradições eram voltadas somente para esse povo. Então dificilmente você via, né, esse clã se envolvendo com outros clãs, com outros povos, com outras pessoas. Então eles buscavam se isolar muito da civilização. Então era um clã cigano que se isolava muito do resto do mundo, tá ok? Porém, é claro, pessoal, o que acontece? Esse clã, ele precisava muitas das vezes sobreviver, tá ok? E é claro que muitas das vezes o que eles tinham ali no seu alcance, às vezes não era suficiente para a sobrevivência do clã. Lembrando que era um clã muito grande. Até então existem relatos que esse clã Eahila ainda existe na atualidade. Existem relatos que se encontra, né, clãs ciganos, no caso Eahila, ciganos ainda desse clã, possivelmente descendentes, mas uma vez lembrando, existem relatos, não existe nenhuma comprovação certa que ciganos que são encontrados hoje em dia pertencem a esse clã, tá? Mas enfim, né, eles viviam naquela região árabe, naquela região ali também do Egito, e muitos desse clã, muitos participantes desse clã, principalmente as mulheres, elas faziam seus trabalhos fora do clã, para que assim pudesse trazer dinheiro e assim o clã sobreviver. Como eu disse para vocês, era um clã muito grande e não tinha, né, alimento ou condições ao alcance somente ali deles. Então eles precisavam de vez em quando sair para fora para buscar alimento, para buscar dinheiro, para que assim eles pudessem
fazer o clã seguir em frente, tá ok? Então algumas mulheres, elas faziam o famoso jogo de tarô. Até então, em alguns estudos, a gente encontra um dos primeiros usos, né, do tarô, né, das cartas ciganas pelo povo egípcio. Então a gente consegue até encontrar uma certa ligação aí nesse sentido, né? Porque tem estudos, isso é um estudo, que um dos primeiros povos a utilizar o tarô como um oráculo adivinhatório foram os egípcios. E a gente está falando do clã Eahila, que também era um povo árabe, um povo egípcio, né? Não se sabe ali, é um povo árabe e egípcio, por assim dizer. Vamos englobar isso tudo. Então a gente consegue ter a alegação. Será que foi os primeiros povos a usar o tarô cigano? Será que foram o clã Eahila? Não sei. Isso aí vai ficar no pensamento de cada um. Mas o que vocês acham? O que a gente pode confirmar é que os primeiros povos a utilizar o sistema de cartas ou sistema de tarô como um sistema oracular foram os egípcios, tá ok? Então ali eles usavam como sistema adivinhatório para prever boa colheita, chuva, tá? Amor e por aí vai. Como é utilizado hoje em dia mesmo, tá? Às vezes de uma forma um pouco diferente, mas praticamente como é utilizado hoje em dia. Enfim, e a nossa querida Zaya, que é a nossa pombogira cigana sete saias, ela aprendeu muito cedo, né, o dom de jogar cartas. Lembrando também que desde nova, ali com seus 8 anos de idade, Zaya, nossa querida pombogira cigana, aí ela carregava um dom de vidência, tá? Muitas das vezes ela fazia previsões para todo o clã, né? Dizendo que às vezes era necessário mudar de uma região para outra, porque determinada religião onde que eles estavam iriam passar por uma seca ou poderia ser invadida. Então muitos já escutavam Zaya ainda quando criança. Então quer dizer que a nossa querida cigana sete saias aí, ela já carregava esse dom desde nova, desde pequena. Agora a gente entra para um detalhe. Zaya, ela foi prometida, tá, em casamento. Lembrando que naquela época, principalmente os clãs ciganos, tá ok? Eram prometidas em casamento as mulheres, tanto as mulheres como os homens, muito cedo. Uma diferença muito grande desse clã, que é o clã Eahila, tá ok? É que eles tinham dentro da sua cultura, como eu falei para vocês, que não era um clã muito de se envolver com outros. Então eles tinham dentro da cultura deles que a mulher daquele clã poderia só se casar com o homem daquele clã. Então vamos dar um exemplo, a dona cigana sete saias, tá? Ela não podia se casar com outro clã cigano, com alguém do outro clã, muito menos alguém que não pertencia a clã cigano nenhum. Então eles casavam entre si. E muitas das vezes acontecia até mesmo o próprio incesto, tá? Nesse clã. E como assim o próprio incesto? É um irmão casar com uma irmã, um pai casar com uma filha, tá? E por aí vai indo. Então isso também ocorria neste clã naquela época, porque eles acreditavam que eles deveriam tanto manter a linhagem, como também acreditavam que outros clãs e outras pessoas não eram dignas de pertencerem ao seu clã, tá ok? Mas enfim, o que acontece? Dona pombogira cigana sete saias, ela foi prometida a um cigano chamado Zaide, tá? Esse cigano tinha praticamente quase a mesma idade, né, da nossa querida pombogira cigana sete saias. Porém, o que acontece? Lembrando que o casamento ia ocorrer quando ela completasse ali os seus 14, 13 anos. Mais ou menos quando ela sangrasse pela primeira vez. Existia até uma tradição muito antiga em alguns clãs ciganos, que quando a mulher ela menstruava, né, quando ela entrava nesse período menstrual, isso indicava que ela estava pronta para criar uma família. Então ela já estava prometida. Exemplo, ela começou o período menstrual, então ela já está no momento de casar, então vamos levar ela para o noivo dela. Aí os dois já podem se casar, já pode constituir ali uma família, uma nova família dentro do clã, tá? Então, o que acontece? Foi passando o tempo, né? E a nossa querida
Cigana Sete Saias aí entrou no período menstrual e ela foi para se casar. Porém, acontece um fato. Você lembra que eu falei para vocês que a nossa querida pombogira cigana Sete Saias, eu vou só falar Sete Saias aqui, tá bom? Já dá para vocês entenderem. A nossa querida Sete Saias, ela fazia muitas das vezes, tá? Junto com outras mulheres, elas saíam do clã para buscar dinheiro, né? Com outros povos, jogando cartas, fazendo ali as suas adivinhações, enfim. E ela acabou meio que se apaixonando, se aproximando de uma outra pessoa, um Ganchu. O nome correto é Ganchu. Ganchu, eu não lembro agora o nome correto, mas é Ganchu. Ganchu é a mesma coisa que dizer uma pessoa que não pertence ao clã cigano, tá? E ela se apaixonou por alguém, isso muito nova ainda. Era muito comum crianças naquela época, 13, 12 anos, se apaixonarem, né? E casar. Ela acabou se apaixonando, tá? Por essa pessoa, por esse homem. Na verdade, esse homem tinha o nome de Moad, tá? Só que o que acontece? Moad não era de clã cigano nenhum. Ele era um gaulês ali, uma pessoa comum, uma pessoa normal. Porém, é claro, tinha muito dinheiro, enfim. Mas o clã de Dona Sete Saia, que era o clã Yahila, não permitia o envolvimento de ciganos com outros povos, nem com outras pessoas. Então é claro que isso já foi, ó, cortado. Já falou, ó, Sete Saias, você não vai sair mais daqui, do clã. Você não vai mais sair fora do clã, você não vai mais jogar cartas, tá? Porque você se apaixonou por outra pessoa, blá, 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 blá. Cortou isso tudo. Lembrando, como é que o clã descobriu isso? Como é que o clã descobriu que ela se apaixonou por uma outra pessoa? Primeiramente que no momento ou no dia do casamento dela, tá? Ela se negou a se casar ali com o Zaid. Ela se negou a casar com o esposo que foi prometido a ela. E quando isso ocorreu, a sua mãe foi conversar com ela. E na conversa ela falou isso para a mãe dela. E como a mãe dela era muito devota ao clã, a mãe dela falou para o pai dela e nisso aconteceu isso tudo, todo mundo ficou sabendo e proibiu ali a Dona Sete Saias de ir para fora do clã. Até então, o seu pai, a sua mãe e o esposo dela, né, ficaram preocupados porque eles ficaram com medo da Sete Saias fugir do clã em contra do seu amor. Porém, né, ela só tinha se apaixonado, ela não se envolveu com outra pessoa, tá? Aí ela casa com esse homem que foi prometido, tá? O cigano. Ela não tem relações sexuais com ele, tá? Porque ela gostava de outro. E é claro, o cigano respeitou isso tudo. Ele manteve a calma, falou assim, não, isso vai passar. Uma paixãozinha ali aguda. Então o cigano foi respeitando. Porém, o que acontece, gente? O amor que ela sentia era muito forte, né? Praticamente uma criança amando alguém. E ela não soube muito diferenciar isso, tá? Como ela não queria fugir da cultura ali do seu clã, nada do tipo, ela acaba meio que entrando numa depressão, por assim dizer. Vamos entender assim, que ela entrou numa depressão, uma forte depressão. E nisso ela foi se abatendo, né? Foi se angustiando e por aí vai. Vamos lembrar agora. Vamos recapitular. Um fato curioso. Nesse momento, pessoal, nesse instante, no momento dessa história, a Dona Sete Saias ainda não era casada, tá? É isso mesmo, ela não estava casada ainda, ela não estava casada. Porém, ela já tinha um contato com o seu esposo, o seu futuro esposo. Porém, não existia casamento ainda. Então, não tinha casamento, ela não era casada, mas ela tinha um certo contato com o esposo. Mas então, e ela ficou doente. Ela entrou num estado de depressão ali muito forte por conta desse amor que ela perdeu, isso, aquilo, outro. E o tempo foi passando e ela nessa depressão. Então Dona Sete Saias já não comia mais, ela já não se alimentava. Não queria se alimentar, vivia triste. Não entrava mais nas rodas ciganas quando tinha festividade. Vivia trancada lá na sua barraca, sem alimento, sem beber água, enfim, tristeza. Tá? Ela entrou numa depressão muito forte ali. E querendo ou não, possivelmente, né, ela acabou meio que contraindo uma doença.
É claro que qual doença que ela contraiu? Não se sabe. Não se sabe qual foi a doença. Até então, na época, não tinha essa facilidade para descobrir algo. O que a gente pode ressaltar, o que a gente pode falar é que a nossa querida Sete Saias, ela estava deprimida. E devido a essa depressão que ela tinha, ela acabou não cuidando, né, do seu corpo físico, né, e querendo ou não, acabou contraindo uma doença. E ela ficou trancada na barraca, isso, aquilo, outro. Mas aí o que acontece? Chegou o dia do casamento. Chegou o dia do casamento. E nessa tradição desse clã, que é o clã Yahila, como é que era feito o casamento deles ali? Era assim, ó. Quando ia iniciar o casamento, no início do dia, a noiva, ela não poderia ser incomodada, tá? Por quê? Porque no momento da manhã, ela ia ficar concentrada ali na sua barraca ali, né? Pedindo aos deuses por uma boa família, pedindo aos deuses fertilidade, fazendo ali os rituais que era da cultura deles, tá ok? Então, ela ficava trancada na sua barraca toda a manhã. Chegando no período da tarde, tá? O esposo, o futuro esposo, ia fazer uma visita junto com as mulheres da família. Então o noivo ia junto com as mulheres da família, fazia uma visita antes do casamento, tá? Então o esposo ia visitar, desejava sorte, enfim, e isso, aquilo, outro, e as mulheres ali da família, né, do clã, iriam cuidar da mulher, vestir ela, enfim, preparar a mulher. Porém, quando passou o período da manhã e eles foram até a barraca, já no momento certo do esposo, cumprimentar a esposa e de fazer todos os cuidados, a dona Sete Saias estava deitada, sem reação nenhuma e sem respirar. Ou seja, ela já estava morta. Ela tinha desencarnado, tá? O pessoal do clã disse que ela tinha morrido de tristeza. Mas, como a gente sabe e entende que hoje em dia, possivelmente ela deve ter contraído uma doença causada pela falta de cuidado. E essa falta de cuidado, infelizmente, foi causada pela depressão aí que ela sentiu. Então, o que aconteceu? Ela desencarnou e não houve casamento, tá? E pronto. Sete Saias, muito nova, com seus 14 anos praticamente, acabou desencarnando. Agora, sabe o que é um fato curioso? É que essa entidade, ela se manifesta como uma cigana velha, ou seja, uma cigana com porte mais velho de uma adulta. Ela não se comporta ou ela não se apresenta como uma pombagira mirim, tá? Por quê? Por que isso ocorre? Porque quando ela desencarnou, o seu espírito já era mais antigo, tá? Então o seu espírito em si tomou forma de uma pessoa mais velha, porque o seu espírito era mais velho, tá bom? É que aquela vida foi necessário ela ter passado. E chegando no plano espiritual, tá? Ela foi encaminhada, enfim, passou por um processo de recuperação, se tornando uma pombogira. Agora calma aí que a gente vai falar uma outra questão. Patrick, você falou isso tudo, mas por que ela tem o nome de pombogira cigana Sete Saias? Você não falou, você não deu esse detalhe que é muito importante. Vamos lá, que foi um pedaço da história que realmente eu não citei. O que acontece? Essa entidade, quando ela era viva, tá? Quando ela era criança, ela se encantava muito fácil, tá? Com o arco-íris. Ela se encantava muito fácil com as cores do arco-íris, tá? E esse encanto, né, acabou ocasionando num costume da própria entidade, no costume de Zaya, que era o nome dela em vida. Ela se encantou com as cores e assim ela juntou alguns panos ali, né, do seu clã e fez uma saia nessa escala, ou seja, ela fez uma saia com 7 cores diferentes e para cada cor ela fez um babado, tá? Então tem vários babados ali na saia dela e em cada babado uma cor de saia, tá ok? Até então no seu enterro, tá, foi colocado também nela uma saia de 7 cores, tá? Até então muitos do próprio clã cigano de Dona Sete Saias chamava ela de Sete Saias, tá? Você vê que o nome dela praticamente ela já ganhou esse nome em vida, tá ok? Pelo simples fato de se encantar ali com o arco-íris e com as cores do arco-íris.
Lembrando que cada cor traz uma energia, cada cor traz uma essência, tá ok? E mais uma vez, chegando no plano espiritual, ela foi encaminhada e depois veio trabalhando aí dentro dos terreiros, tá? Lembrando que não se tem necessariamente o tempo certo da primeira manifestação dessa entidade, mas alguns dizem que é uma entidade, sim, muito antiga, que se manifestou há muitas décadas atrás, tá bom? Lembrando que ela trabalha muito no emocional e no amor, é claro. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido até aqui, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a forma de trabalho dessa entidade, como ela trabalha, enfim, vamos trazer um pouquinho aqui sobre ela, tá? E se você acompanhou até aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo se tá gostando e compartilhar, tá bom? Então, pessoal, agora a gente já pode falar aqui pelo microfone mesmo, né? Vamos lá. Continuando, né, a falar sobre a Pombogira 7 Saias, vamos primeiramente falar sobre as suas cores. Quais são as cores que essa entidade utiliza? As suas cores, é claro, são as mais diversas possíveis, podendo muitas das vezes, né, utilizar aí as cores do arco-íris, tá? E também utilizar aí o vermelho e o preto. Lembrando que essa entidade ela pode tanto se manifestar como cigana, como também se manifestar como pombagira. Então as suas cores são essas. E é claro, essas cores incluem também as cores de velas e as cores de suas vestimentas. Uma coisa interessante é que ela se utiliza muito de perfumes, na maioria das vezes sempre dando preferência para a essência de gardênia. Lembrando que essa essência era muito utilizada por essa entidade em vida. A sua bebida de preferência é o champanhe. Em certas manifestações se faz o consumo também da cerveja. Ela também faz o uso do cigarro, na maioria a cigarrete ou cigarro de filtro longo. A sua forma astral, para quem não sabe, é de uma mulher de pele parda e cabelos longos, tá? Na sua manifestação astral, ela pode também se apresentar como uma névoa ou como, né, uma poeira no ar. Olha, ela pode se manifestar dessa forma. Já a sua manifestação dentro dos terreiros é uma manifestação firme. E também, é claro, muito dançante. Uma entidade que encanta todos com o seu jeito de dançar. Carrega também uma capacidade muito grande com os oráculos. Isso pode acabar, no caso, utilizando, né? No caso aí, essa entidade pode acabar utilizando o oráculo dentro dos terreiros, tá bom? Além disso, essa entidade ela possui um dom nato para a vidência, auxiliando muitos aqueles que precisam. Além disso tudo, ela trabalha muito no emocional e no psicológico das pessoas. Então ela tem essa facilidade para trabalhar no emocional dos outros, no psicológico, pessoas que estão passando por problema emocional, seja a parte amorosa, enfim, e problemas psicológicos, tá bom? As suas oferendas, pessoal, podem ser feitas de várias formas. A primeira sendo oferendas básicas de pombogira, tá? E já em outras circunstâncias pode-se oferecer coisas relacionadas ao povo cigano. Um exemplo são frutas, elementos naturais, enfim, até mesmo cristais e pedras. As entregas para essa entidade, de preferência, devem ser em lugares abertos, como campinas, pastos, até mesmo praias. Já em algumas circunstâncias, pode-se oferecer em encruzilhadas, que sejam encruzilhadas afastadas de movimento, então afastada da cidade, as encruzilhadas de preferência. O melhor dia para agradar aí esta entidade seria no sábado, no domingo, na verdade 3 dias, sexta, sábado e domingo, os finais de semana aí, tá bom? Já o horário não se tem um horário específico, pode se agradar essa entidade em qualquer horário. Já existe também muitos médios que preferem agradar a essa entidade às 6 horas da tarde, mas de forma geral não se tem um horário específico. Já os adornos que essa entidade utiliza podem ser os mais variados possíveis, isso conforme a sua manifestação e a doutrina do próprio médium. Isso quer dizer que ela pode tanto utilizar adornos voltados às pombogiras, como também utilizar adornos ligados ao povo cigano. Um exemplo, ela pode utilizar pandeiro, lenço na cabeça, como também ela pode não utilizar
nenhum adorno cigano. Vai utilizar só adornos de pombogira, chapéu de pombogira, então vai depender muito da manifestação e da doutrina, tá bom? Lembrando que eu disse para vocês que existem duas formas de manifestação dessa entidade, tanto como uma cigana como também uma pombogira. É uma entidade muito séria em sua manifestação, porém ela traz uma alegria muito grande para aqueles que estão ao redor. Ela adora dançar e se comunicar com as pessoas. Nesse sentido, é claro, temos uma grande amiga dentro do terreiro. Espero que vocês tenham gostado até aqui.